Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que bom, né? Mais uma vez, o Senhor nos dá esse tempo rico para nós, estudarmos um pouquinho mais a Sua palavra, palavra revelada, palavra que verdadeiramente tem nos edificado, tem nos alicerçado. Irmãos, hoje a gente vai analisar junto com os irmãos, eu creio que vamos passar alguns domingos tratando da igreja, a noiva do Cordeiro. Hoje vamos tratar sobre a noiva do Cordeiro, ver alguns pontos bem específicos. Domingo que vem vamos tratar como nós vivemos a vida da igreja e assim, conforme o Espírito Santo vai concedendo que a gente vai avançando, vamos tratar desse assunto. O assunto da igreja, irmãos, ela nos leva a refletir como o Senhor tem nos amado e como nós temos devolvido este amor a Ele. Se não houver uma correspondência, irmão, o Senhor irá tardar cada vez mais. Porque Cristo não se casará com uma noiva que não esteja apaixonada por Ele. Ele vai voltar para uma igreja inteiramente voltada para Ele. Uma igreja que o deseje, que o ame, uma igreja que anela pela sua vinda. O contrato já foi feito. Hoje eu iria fazer aqui um contexto histórico sobre como funciona o casamento judaico. Ele é muito semelhante com Cristo, a igreja, mas levaríamos muito tempo, né? Vamos dar um pulo e adentrar já no texto aqui de Efésios, capítulo 5, Efésios 5, vamos ler aqui a partir do versículo 25, Efésios 5, de 25 até o 32, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, de 25 até o 32, Então, no 25, a palavra de Deus, ela diz assim, lembrando os irmãos que aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia entre marido e esposa. Marido e esposa, o casamento cristão, é prefigurado entre Cristo e a igreja. Nós não sabemos aqui de quem que Paulo está falando, se marido e esposa ou de Cristo e a igreja, mas ele se refere no final, verso 31, este é um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No versículo 25 ele diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Pai, obrigado pela manhã tão gostosa, pela noite de descanso. Obrigado pelas Tuas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas. E obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor nos proporciona para estarmos aqui, com os nossos ouvidos abertos para receber as Tuas comunicações, Tua palavra viva e eficaz que nos edifica, que restaura. Pai, entregamos nas Tuas mãos, Pai, não apenas esse tempo, mas também as nossas vidas, para que não haja distrações, aquilo que vai ser dito, mas confiamos a Ti, Pai, a Tua palavra. Queremos, ó Pai, não apenas o ensino da palavra, mas
que a Tua unção esteja sobre nós e que a Tua presença seja manifesta em cada um de nós. Por amor do nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, vocês viram aqui que coisa mais linda é o relacionamento entre Cristo e a igreja. É algo assim incomparável. Esse é um grande mistério. A igreja voltada para seu noivo, que é Cristo. A igreja, ela só pode voltar para Cristo se verdadeiramente ela recebeu aquele dote do Filho, o Pai. Lembra quando Cristo, ele diz assim: eu venho, ele veio, ele procurou a sua noiva, e depois que a encontrou, naquela alegria, a palavra fala aqui em Hebreus que ele não se importou com o sofrimento da cruz, porque havia uma alegria proposta para ele, que era a igreja. Então, o Senhor se deleita na sua igreja, Ele tem prazer na sua igreja, Ele ama a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Então, Ele teve que ir para a cruz para que então santificasse, para que tirasse o pecado da igreja, para que removesse todo o tempo perdido, as rugas, nem ruga, todas as manchas. O sangue vertido na cruz tirou, removeu tudo isso de nós. Isso é maravilhoso, está escrito para nós nos apropriarmos dessas verdades tão importantes, fundamentais para nós, que nós já temos tudo isso em Cristo Jesus. Então, queridos, em primeiro lugar aqui, um detalhe importante, que Cristo, Ele amou a igreja. Quando verdadeiramente você ama uma pessoa, você se entrega a essa pessoa. Cristo amou. Claro que o nosso amor humano, o nosso amor das afeições, ele é muito falho. Por isso que sempre vai existir problemas nos relacionamentos conjugais. Porque uma alma não tratada, os afetos não são tratados, vai haver sempre problemas. Mas o amor de Deus é um amor real, concreto, absoluto. É um amor que de fato Ele amou, então Ele se entregou inteiramente por aquilo que não tinha nenhum valor. Mas Ele contemplava depois o valor da igreja, tendo Ele como a realidade desta igreja. Claro que nós, irmãos, enquanto estávamos no pecado, vocês se lembram que qual o valor que nós tínhamos? Para que nós serviríamos? Iríamos servir ou servimos apenas para ser queimado, Então essa é a realidade de muitos. Mas quando fala que Cristo amou a igreja, essa palavra amou, ela significa ágapo, o agapau, significa desejar o bem, significa ter prazer em, significa ansiar. É um amor que não tem fim, como disse o irmão do passado, o amor nos amou. Deus é amor, o amor nos amou. Então, quando Deus resolve nos amar, Ele resolveu nos amar, então Ele já planejou de uma forma muito sábia e prática tornar-nos totalmente limpos. Por isso que Ele faz essa limpeza. Cristo tirou o nosso pecado lá na cruz do Calvário, quando nos atraiu, quando nos crucificou junto com Ele, para remover de nós o pecado. Então Ele nos fez livres. Livres agora, irmãos, nós podemos amá-lo, desejá-lo, porque Ele, quando nós cremos no Senhor, a Bíblia diz que o amor dele é derramado em nossos corações. O Espírito trouxe toda a realidade do amor de Deus para dentro de nós, para nós amá-lo, para nós correspondermos este amor. Ele quer que nós o amamos com o amor que Ele colocou em nós. É um amor correspondente, um amor que está à altura dele. O nosso amor das afeições, irmãos, nós nunca iremos conseguir amar o Senhor no nosso amor das afetividades. Tem que ser um amor profundo,
um amor incomensurável, um amor que não tem medida, é o amor de Deus, Ele está em nós. Irmãos, e não apenas a Ele, claro que o Espírito Santo, Ele anseia por nós com ciúmes. Então Ele colocou o amor dele em nós, e este amor pode ser também vivenciado entre os irmãos, percebe? Por isso que a reunião da igreja, ela não é algo comum, é algo incomum, porque é muito estranho, né? Você veio de uma família diferente, eu também vim, e o Senhor nos uniu, Ele fez esta unidade, e uma vez que convivemos juntos, amamos uns aos outros. Vocês estão me compreendendo? Isto é igreja. Igreja, sempre você vai encontrar os mandamentos de que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Um amor de doação, um amor de entrega, um amor que verdadeiramente é empático, que se coloca sempre no lugar do outro. É um amor que a gente, quanto mais nós amamos, mais nós somos edificados. E mais nós vamos receber do amor do Pai. Quanto mais você ama, mais o amor de Deus, ele é aumentado na sua vida. Deus tem prazer cada dia mais de fazer acréscimos ao povo que o conhece, que o ama e que ama uns aos outros. Amar o irmão significa servir o irmão, servir a irmã. Porque amar, Tiago vai dizer o seguinte: irmãos, nós podemos amar apenas de palavras, mas em verdade e em prática. Amar. Agora, o amor, ele nos faz tão bem para nós, né? Agora, infelizmente, muitos não têm desfrutado deste amor de Deus, o Pai. Então, o amor de Cristo por sua igreja é tal que ele se considera incompleto sem nós. Olha que coisa mais interessante, irmãos. Imagina só, aquele que é o próprio amor, aquele que de fato não precisa e nunca precisou de nada e nem de ninguém, chegou um determinado tempo, por causa da sua igreja que ele nos amou, ele disse assim, aqui em Efésios mesmos, irmãos, acompanhem comigo, Efésios 1, versículo 22 e 23, esses textos aqui, irmão, que fala da vida da igreja, esses textos é para alegrar o nosso coração. Esses textos aqui, de Efésios 1, 22 e 23, deve fazer com que a gente pule de alegria, igual aqueles bezerros novos, entende? Diz assim o verso 22, aqui diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. O Pai, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, todo o domínio, todo o governo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele foi dado à igreja. Agora vai mostrar aqui, a igreja, a qual é o seu corpo. Então está muito claro aqui, nós somos o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo, visível nessa terra. Você se lembra que o Senhor Jesus veio trazer a revelação do Pai. Quem via Jesus, via o Pai. Agora, quem olha para nós, tem que ver Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo visível na terra. Isso, irmão, é tão importante para nós. Então, a qual é o seu corpo, e tem uma palavrinha aqui que é muito significativa. O corpo de Cristo é a plenitude daquele que a tudo enche. Irmãos, Cristo está dizendo aqui de uma forma tão clara pelo Espírito, através da escrita de Paulo, que sem nós ele é incompleto. Este princípio da complementaridade começou lá no Éden, quando Adão, depois que o Senhor fez Adão, o homem, deu a Adão muita capacidade sobre todas as coisas, entendimento, sabedoria para Adão, e Deus vinha ter comunhão com Adão, mas aquilo não satisfazia Adão,
Todos os dias, na viração do dia, Deus, o Pai, de uma forma fragmentada, vinha ter comunhão com Adão na viração do dia. Quando qualquer pessoa que nasce neste mundo, todos os seres humanos, vai chegando à tarde, ele tem um sentimento nostálgico, um sentimento assim meio triste, parece que falta alguma coisa, é um sentimento, eu tive muito isso, hoje, graças ao Senhor, não tenho mais, mas tem muitas pessoas que chegam à tardezinha, 5h30, 6 horas, parece que fica uma coisa assim estranha, está entrando a noite, o dia está vindo à noite, é aquela transição, então, porque não tem a presença de Deus o Pai, mas aqueles que têm, vai chegando à noite, irmãos, para o Filho de Deus, noite e dia, é tudo a mesma coisa, porque será assim lá na glória, não vai haver mais noite, não vai haver mais lua, sol, o próprio Cordeiro será a nossa lâmpada, será a nossa luz, que alumia tudo, né? E vamos contemplá-lo. Mas Adão, no Éden, ele procurava uma contraparte, algo que o completasse, mas ele não tinha Deus ali que vinha ter comunhão com ele, vinha ao lado dele, mas Deus não estava dentro dele, ele só teria Deus dentro de si se ele comesse do fruto da árvore da vida, mas nós sabemos que ele não comeu do fruto da árvore da vida, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou no mundo, ele foi separado de Deus, aí veio dores, veio tribulações, veio angústias, veio trabalhos, que exigiria suor do rosto para ganhar o pão, assim também é com todos nós, para ganhar o pão temos que suar, temos que trabalhar, temos que buscar o nosso pão, o Senhor coloca o nosso pão lá, mas para a gente chegar ao pão, tem um trabalho a ser realizado para conquistar aquele pão, antes não, né? Então, mas antes de entrar o pecado no mundo, o que Deus disse no seu conselho eterno? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ali começava então, irmão, dentro do propósito do Pai, a figura linda da igreja, porque Adão procurava, até nos animais, uma contraparte para ele. Ele via ali o casal de animais, né, juntinhos, procriando, e ele sozinho, mas ele tinha Deus, mas ele precisava, para a gente entender Efésios 1, 23, você tem que entender a solidão de Adão. Adão estava só, mas ele tinha Deus, sim, irmão, mas ele prefigurava aquele que haveria de vir, que era Cristo. Adão procurou, então Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus fez cair um profundo sono em Adão, e tirou da sua costela, e trabalhou, ele formou, ele edificou para Adão uma mulher, e esta mulher é uma figura da igreja. Então, quando a mulher foi edificada, o Senhor então trouxe a mulher para Adão. Quando Adão viu aquela mulher, o que ele disse? Esta afinal. Esta palavra, esta afinal, significa que ele procurava uma contraparte nos animais, ele procurava, mas não encontrava. Então, assim era o nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque Adão disse assim, esta afinal é osso dos meus ossos, ela tem a minha, osso fala de coisas internas, você não vê o osso de uma pessoa, está interno, ela é osso dos meus ossos, dos meus ossos, e carne, nós vemos carne, e carne da minha carne, carne fala da expressão, ela tem a minha realidade interior e ela tem a minha expressão exterior. Então esta é a igreja, essa somos nós. Então nós temos a realidade de Cristo, percebe? Então ele estava buscando, o Espírito Santo na pessoa do Filho veio em busca de uma igreja, de uma noiva para o seu Filho Jesus, como Eliezer foi em busca
de uma noiva para Isaac. Figura da igreja, irmãos, é tão lindo o Antigo Testamento, fala de uma forma tão gloriosa sobre Cristo e a igreja, né, ali em figuras. Então, hoje nós temos essa realidade. Agora, Cristo, Ele amava o Pai amava o Filho, mas o Filho, onde Ele poderia derramar o seu amor? A palavra vai dizer em Efésios que o Pai concedeu todas as coisas para nós no amado. Como nos elegeu nele, é o amado do Pai, é o Filho. Este é meu Filho, em quem tem todo o meu prazer. Este é meu amado Filho, o amado do Pai, o Filho. O Pai tem prazer no Filho. Mas o Filho correspondia ao Pai. Mas o Filho precisava de uma auxiliadora para que o completasse. Então, nasceu a igreja. A intenção no coração do Pai, a igreja já estava no coração do Pai antes da fundação do mundo. O Pai já havia proposto uma noiva para o seu Filho, para que o Filho pudesse então ter relacionamento. Por isso que nós somos criados. Porque o Pai teve um projeto, um propósito, teve um plano, e este plano envolveria eu e você. Imagina só, irmãos, não dá nem para a gente pensar, há 6.000 anos atrás, onde nós estávamos? Em Cristo. Nós já estávamos nele, nós fomos criados dele, porque o Pai só pode criar daquilo que ele é. Isaías 50 fala que nós fomos aquelas pedras que saiu da rocha, lascadas, perdidas por aí. Quando Jesus veio a este mundo, claro que ele teve que morrer por toda a humanidade, mas ele veio especificamente buscar as ovelhas perdidas da casa do Pai, daquela que o Pai havia então de conceder para ele. Por isso que ele disse assim: todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa palavra de maneira nenhuma o lançarei fora traz para nós toda a segurança. Mas, irmãos, o que é mais precioso ainda é que sem a igreja ele não é completo. Percebe? Então, aqui outro detalhe importante: Cristo nos eleva a um ponto tão alto para eu e você sermos um com Ele. Nós estamos unidos a Cristo, a igreja está unida a Cristo como cabeça e corpo. Vamos imaginar aí a tua cabeça, você tem uma cabeça, você tem um corpo, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, a vida da igreja, que caminha neste mundo. Então o mundo tem que ver na sua igreja a expressão de Cristo, nas nossas palavras, em nossas atitudes, em nossos gestos, nas maneiras como fazemos nossos negócios. Percebe, irmãos? Então, isso é fundamental. E Cristo, Ele suporta a sua fraqueza, Ele suporta a sua fragilidade. Então, tudo isso porque Ele nos atraiu para Ele mesmo com laços de amor, e graças ao Senhor que Ele se entregou pela sua igreja. Aqui no versículo 25 diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo, não foi algo forçado, Ele se entregou a si mesmo por ela. Então, queridos, Cristo amou eu e você e se entregou a si mesmo por mim e por você, como se não existisse mais ninguém, como se não houvesse nenhuma outra pessoa salva no mundo. Eu e você que cremos no Senhor, somos amados do Senhor. Eu e você, quando cremos, somos salvos. Cristo amou você e a mim. Queridos, e agora não existe uma maneira dele amar mais você e nem amar menos você. Ele ama com o amor dele é um amor infinito, com o amor eterno. Eu te amei.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então não existe algo que eu possa fazer para Ele, como diz Philip Yancey, que Ele possa me amar mais, nem que eu faça algo que Ele possa me amar menos. Ele ama eu e você com um amor eterno e para todo sempre, um amor que não tem mais fim. Queridos, quando nós cremos no Senhor, eu e você, nós deixamos de ser um número estatístico neste mundo. Nós não fazemos mais parte da estatística desse mundo. Eu e você, nós deixamos de ser uma pessoa perdida entre as multidões desta raça caída, e nós passamos a ser, meus queridos irmãos, alguém a qual o Senhor amou e que nós recebemos este amor, e este amor é uma realidade em nós. Então, bendito seja o nome do Senhor. Porque, amados, a fonte de toda bênção da igreja e para a igreja é o amor sem motivo de Cristo para nós. Sem motivo é um amor incondicional. Ou você acha que Cristo teve motivo para nos amar? O amor não faz outra coisa a não ser amar. Ele não importa quem você era, quem você foi, quem você é. Você é um amado e uma amada de Deus. E Ele provou este amor por mim e por você, se entregando pela igreja lá na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser santificados. Porque, irmãos, antes mesmo que a igreja viesse a existir, Ele a amou com um amor perfeito, com um amor divino e com um amor infinito. É tão gostoso para o nosso coração quando você se sente rejeitado pelo mundo, pelas pessoas que não estão nem aí com você, mas quando você olha para o Senhor, olha para a palavra, você sabe que você é amado como nunca ninguém te amou neste mundo, e que este amor de Deus por nós traz e nos deixa muito seguros. Então nós estamos seguros no amor do Pai. Não é que Ele primeiro viu algo em você e de interessante te amou, não, Ele primeiro morreu pela igreja e a lavou, então Ele a amou, Ele amou, mas Ele primeiro a amou e morreu por ela, então Ele a limpa. Ele amou a igreja, Ele morreu por ela e agora Ele está limpando a sua igreja, e amando a igreja, Ele deu a si mesmo por ela. Querido, isso é tão gostoso para o nosso coração, saber que Ele se entregou por nós. Queridos, Ele não fez apenas algo por nós, Ele não abandonou simplesmente algo por nós. O seu amor trilhou um caminho muito maior do que fazer algo ou abandonar algo pela igreja. Foi muito mais do que isso. O seu amor foi ao extremo. Ao extremo. Ele se deu a si mesmo por nós. Tudo que Ele é, em sua infinita perfeição, nada foi retido para nós. Ele se deu por nós. Vamos abrir comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aqui o profeta está trazendo uma revelação muito interessante sobre este amor de Deus. Como é que seria que Ele viria até nós em carne? Esse Isaías 9,6, ele é muito lido na época do Natal, mas aqui, irmãos, tem algo muito mais profundo do que isso. Ele diz assim, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu. Irmão, você consegue compreender isso? O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, quando Ele se faz carne,
é um menino, aqui no hebraico é uma criança, é um bebê. Então, porque uma criança, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um filho, filho de quem? De Deus. Irmãos, olha o que Deus, o Pai, deu para nós. Um menino nos nasceu. Ele, em realidade, se a gente for parar para pensar, ele não nasceu para viver uma vida para ele. Ele nasceu, o menino nos nasceu. É para que a vida que ele viveria na face da terra seria introduzida, infundida em nós. O menino nos nasceu, ele nasceu para nós. E um filho se nos deu. Irmãos, que coisa impressionante aqui. Isso deve nos impressionar no nosso coração. Um filho se nos deu. O Pai deu seu filho por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 32, ele disse assim: mas, não é Deus prova, como é que diz lá, Romanos 8, verso 32, diz assim, algo interessante, deixa eu só ler para vocês aqui, não precisa ir lá, eu dei um lapso aqui de memória, mas já vou lembrá-lo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, um filho se nos deu, porventura não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas? Todas as coisas. Então, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, olha quem ele é para nós, maravilhoso Conselheiro. Este filho habitando em nós é aquele que vai nos aconselhar em tudo, irmãos. Agora, muitos não recebem o conselho do Senhor porque não vai buscar os conselhos dele, né? Agem de acordo com as suas próprias concepções, né? Mas nós temos um conselheiro maravilhoso que habita em nós. Ele também é Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. Querido, nós vamos ter conselhos se buscarmos diante do Senhor. Temos um Deus forte que habita em nós. Esse Deus forte envolve muitas coisas. Envolve, primeiro, a vida, a origem da vida é Deus. Deus é a própria vida que se encarnou na pessoa de Cristo. Deus forte. Então aqui, irmãos, existe para nós tudo que nós precisamos. E tudo de uma maneira infinita ou abundante, seja como você queira, mas esse é o Deus forte, é o Deus da ressurreição. A ressurreição habita em nós, irmãos, por isso que nós não temos medo de enfrentar a morte, porque temos em nós uma vida de ressurreição, o próprio Cristo habitando em nós. Este Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Então nós temos muitas e muitas coisas em Cristo. Por isso que Paulo escreveu Efésios 1:3: bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, é por causa dessa entrega que nós temos Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, que maravilhosa palavra é esta, que palavra curadora e restauradora. Então, irmãos, bem-aventurados são aqueles homens e mulheres que vivem conforme a esta palavra. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. São pessoas ditosas, são pessoas felizes que pode dizer: com Cristo estou, ou com Cristo eu sou um com Ele. Que maravilha é isso! Com Cristo estou. Então, irmão, pensa aqui numa situação, ou qualquer que seja a tua situação, a sua dor, os seus padecimentos, as suas provas, as suas cargas, os seus dilemas, tudo, irmãos, tudo
você pode declarar e também se consolar, tão somente com este fato: com Cristo eu estou, eu sou um com Ele. Olha que lindo aqui, irmãos, em João capítulo 17, versículo 22 e 23, olha que declaração maravilhosa nós temos aqui, para a gente perceber que não é apenas Gálatas 2:20, Gálatas 2:20 está por toda a Bíblia, né? Se você parar para pensar, todas as vezes que tem Cristo, se Ele é a tua vida, você está envolvido ali, tudo isso é para mim e para você, como diz aqui também, quando Jesus orou, irmãos, Ele planejou tudo por nós, que somos a sua amada igreja. O versículo 20, ele disse assim, olha só a oração que ele fez ao Pai, e o Pai ouviu esta oração, João 17:20, João 17:22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Irmãos, eu queria que você depois estudasse a palavrinha glória. O que é a glória? Tudo que o Filho é, que Ele recebeu do Pai, todo poder e autoridade me foi dado no céu e na terra, o Senhor, Ele é a glória, Ele é o Rei da glória. Então, eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Irmãos, o nosso pecado era tão sério, é tão sério, que o Filho precisou se entregar por nós para pagar esse preço tão alto. Aquele que é a glória veio até nós. Então, irmãos, é muita coisa que está envolvida aqui na nossa salvação. É algo que nós temos que considerar aos pés do Senhor, porque um dia, irmãos, se nós não acolhermos isso, ou se nós não estivermos acolhendo isto hoje, o perigo é de perecermos eternamente. Conhecer e não ter a realidade é muito perigoso. Cremos, estamos unidos, nós somos um com Ele, estamos unidos a Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, Ele transmitiu para nós, Ele nos deu a glória. Todos os recursos divinos estão na salvação. Claro, porque na ressurreição de Cristo, irmãos, que aconteceu a nossa justificação, consequentemente a nossa regeneração, o que estava envolvido? Deus nunca usou o seu sobreexcelente poder para nada, a não ser para nos ressuscitar, a não ser para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, sobre o teu sobreexcelente poder, o qual Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, Efésios capítulo 1. Então Deus, Ele exerceu o seu sobreexcelente poder para trazer Cristo dentre os mortos. Na criação, Ele não usou todo o seu poder. Ele disse, haja luz e houve luz. Criou todas as coisas, mas para trazer o seu Filho dentre os mortos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que Ele usou todo o seu poder para ressuscitá-lo dentre os mortos. Lindo demais, irmãos. Agora aqui ele diz assim, verso 23, de novo, Gálatas 2:20, né? Eu neles. Olha que lindo, irmão. Cristo em você, Cristo em mim, porque aqui tem neles. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, a mesma proporção que o Pai amou o Filho, também nos ama. Não é maravilhoso isso, irmãos? Você tem recebido deste amor de Deus o Pai? Ah, se nós entendêssemos o quanto Ele nos ama, como viveríamos seguros no seu amor. Que amor que é este? Que amor incompreensível!
quando Cristo, passo a passo, Ele estava subindo ao Calvário. Que amor tão profundo, que amor tão maravilhoso. Eu sei que cada gota de sangue que caía ali da sua testa, a coroa de espinho, perfurou ali suas testas, ele estava rosto cheio de sangue, pingando sangue no chão. Eu creio, irmãos, que ele pensava em mim, pensava em você. Isto é pelo meu filho, isso é pela minha filha. Esse sofrimento vale a pena. Até que o cravaram na cruz, ele ficou todo desconjuntado, e a cruz foi levantada da terra, e o filho ali pendurado. Irmãos, mas aí não estava ainda toda a ação do filho. Foi quando então ele começou a nos atrair a si, naquele momento crucial para o filho, porque quando o nosso pecado fosse colocado nele, quando ele nos atrairia a todos, ele estava tirando o pecado desta terra naquele dia. Queridos, e ali ele se sentiu separado do Pai e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa de nós, irmãos, por causa de mim e de você, que somos uns imprestáveis. Hoje nós somos sim pessoas exclusivas, especiais dele, por causa do Cristo que habita em nós. Mas quem nós éramos para ele nos armar tanto assim, irmão? A palavra fala que nós somos um povo tão especial, que nós não somos reputados ou contados entre as nações. Nós somos um povo que habitamos só, um povo que é separado para Ele, um povo onde Ele tem um amor exclusivo. Nós somos propriedade exclusiva daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você é muito amado pelo Senhor. Irmãos, é um amor tão grande. Então esse versículo aqui é muito lindo. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, tem pessoas que não se importam com o reunir do povo do Senhor. É nossa responsabilidade em preservar a unidade. Ele já fez essa unidade pelo Espírito, nos uniu em um só corpo, nos ajuntou. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 12, 13 fala que em um Espírito todos nós, os que cremos, fomos lançados, inseridos, incluídos, batizados em um só corpo. Então nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Cristo, irmãos, Ele amou tanto a igreja que se entregou por ela. E eu e você, nós não podemos deixar de amar menos a igreja. Reunião da igreja é algo tão incomum. Então, para muitos que veem o reunir do povo de Deus como algo comum, não se importa com o reunir do povo de Deus. É um momento tão precioso. E assim habite Cristo ricamente nos vossos corações, estando vós alicerçados e arraigados em amor. É ali que o Pai vai fazer os seus depósitos. Eu vou ficar em casa, eu vejo pela internet depois. Não, mas é a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Este ambiente aqui é um ambiente de céu na terra. É quando o Pai descortina os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e Ele comunica as suas verdades para os nossos corações, nos edificando, nos alimentando, alimentando a nossa esperança. Abra por favor comigo em Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 13, 15 verso 13, que coisa boa nós temos aqui, irmãos. Diz assim a palavra, Romanos é o evangelho de Paulo. Paulo muitas vezes vai se referir aqui em Romanos como o meu evangelho, né? Uma carta tão linda. Ele diz assim no versículo 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso
crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, nós temos uma esperança viva, nós fomos regenerados para uma viva esperança, e a nossa esperança é quando Cristo está em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, o Deus da esperança, porque Ele é a nossa esperança, Ele mesmo vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer. Está vendo aqui a importância de crer, irmão? Às vezes nós lemos a palavra e não cremos na palavra, nós só conhecemos a palavra. Conhecer é diferente de crer. Crer, quando nós cremos, nós nos apropriamos das verdades lidas como nossas realidades espirituais. Então, este Deus da esperança, então eu preciso de pedir ao Senhor que Ele verdadeiramente, pela graça, me faça cada dia mais eu crer, para que eu creia e fique crendo até crer de fato. Quanto mais eu creio, o Deus da esperança vai me encher de gozo, júbilo, alegria e de paz. Para quê? É o propósito. Para que vocês sejam ricos de esperança, mas no poder do Espírito Santo. Está vendo, irmãos, que tudo é dele, tudo que é dele, Ele tem nos enchido. Não é apenas, aí eu criei, não é assim, irmãos, a tua maneira de crer às vezes pode estar um pouco desconexa. Você tem que crer e ficar crendo. Deixa eu mostrar para vocês um texto aqui, Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, para a gente verificar aqui a importância de nós crermos e ficar crendo. Olha que coisa interessante, diz assim, João, capítulo 20, 30 e 31, os versículos. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, gerúndio, presente contínuo, eu criei não, eu estou crendo, cada dia eu estou crendo, porque é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, então eu não apenas criei, eu estou crendo. Então quanto mais eu estou crendo, mais eu tenho vida na pessoa do Filho, o nome é Ele, para que crendo, eu criei e tenho que continuar crendo, até crer verdadeiramente. Então, irmãos, às vezes nós ficamos tão preocupados em orar por tantas coisas, mas nos esquecemos, fala, Senhor, ajuda-me a crer e ficar crendo na Tua palavra, porque senão, irmãos, nós nos desviamos por qualquer coisa, percebe? É mais fácil o mundo lá fora arrastar para ele, do que nós trazer alguém do mundo para o seio da igreja. Irmãos, tem tantas ilusões neste mundo, irmãos, tem tantas coisas que nos tiram do foco de Cristo, as emoções, tantas pessoas que deixam o Senhor reunir do povo de Deus por coisas, e eles atribuem a responsabilidade das suas fragilidades em outras coisas, porque no ambiente do mundo, seja aquilo que você tem prazer nele, vai ser muito bom, é gostoso, as pessoas estão nos aplaudindo, é maravilhoso. Mas e você? Não, é porque age dessa maneira, então eu não quero, eu quero viver agora a minha vida. Não creu, não descansou, talvez teve apenas um conhecimento, mas aqueles que creem, irmão, jamais irá trocar o reunido do povo de Deus para qualquer outro tipo de coisa. Não estou sendo aqui radical, porque Deus não é desmancha prazer, não. Quantas vezes não é errado você participar de uma festa de aniversário, de um casamento, hoje não vim no reunião da igreja, sim, irmãos, mas nós precisamos priorizar o reunir do povo de Deus. Eu falo isso porque quantas vezes eu deixei de reunir como igreja para ir jogar futebol, e achava que estava certo,
até que o Espírito tocou no meu coração. Eu morri pela igreja, sofri dores de parto para que você nascesse. A Trindade sofreu dores de parto, irmãos, mas o Cristo, quando aquilo foi revelado ao meu coração, que o carinho, que o amor, todas as afeições divinas, genuínas, que o Filho tem pela sua igreja, aquilo conquistou meu coração. Ele disse assim: você quer vir comigo? Eu falei o seguinte: e agora? Vou ou não vou? Mas claro que eu irei. Lembra de Rebeca? Rebeca, ela é uma figura da igreja. Chegou um determinado tempo que Abraão disse o seguinte para o seu servo Eliezer: meu filho Isaque, está na hora de arrumar uma noiva para ele. Vem aqui. Eliezer é uma figura do Espírito Santo. Coloca a tua mão debaixo da minha coxa e me jura para mim, vá na minha parentela, porque um filho de Deus não pode casar aí com julgo desigual. Uma mulher de Deus não pode casar com um homem do mundo. Que diferença há, que associação há entre Cristo e o maligno, entre luz e trevas? Fez Eliezer jurar: vai em busca de uma noiva para meu filho, mas vai nos meus parentes. Hoje está muito comum uma menina que é do Senhor namorar um menino do mundo, um menino que é do Senhor namorar uma menina do mundo. Parece que está tudo normal. Não é normal, pode ser comum, mas não é normal. Depois não entende, irmãos, porque dá tudo errado no casamento, porque o casamento vira uma porcaria. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Religião é do capeta, seja evangélica, seja católica, nenhuma religião presta. Sem Jesus Cristo você não vai entrar na glória. Sem não crer naquele sacrifício na cruz do Calvário, você está iludido que vai para a glória. Enquanto você não crê na sua morte e ressurreição com Cristo, você não é igreja, você é uma religiosa, um religioso. Precisa de crer que foi atraído, crucificado junto com Ele, morreu e ressuscitou com Ele. Hoje em dia nós temos muita melação. Eu tenho muito cuidado, sabe, com pessoas melosas, que vêm falando em nome de Deus, mas Jesus é tão maravilhoso, aquela coisa assim que nos encanta. Cadê cruz? Cadê Cristo? Vai lá buscar uma esposa para o meu filho. Chegou lá nos parentes de Abraão. Vamos ver um pouquinho dessa história. Abra comigo, por favor, em Gênesis capítulo 24. Irmãos, que coisa linda, que cena linda de amor aqui, irmãos, entre Cristo e a igreja, porque aqui, amados, guarde bem isto, a Rebeca, ela está prefigurando a igreja, Isaque está prefigurando Cristo. Vamos ler aqui, irmãos, versículo 52 em diante. Olha só: tendo ouvido, Gênesis 24, verso 52, tendo ouvido o servo de Abraão, esse servo de Abraão aqui é o Eliezer o Damasceno, ele está representando aqui o Espírito Santo de Deus. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Aqui é o dote, está vendo? Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe, todos são abençoados. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, aqui Eliezer, porém lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Isso aqui porque o Senhor tem pressa na salvação. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa hoje. Naquilo que concerne a salvação, o Senhor tem pressa. Agora, então,
O irmão e a mãe, a família de Rebeca falou o seguinte: não, deixa ela mais 10 dias. Eliezer: não, preciso levar agora. Não, vamos deixar, mas por favor, mais 10 dias. Não custa, só 10 dias, deixa a gente curtir mais a nossa filha. Eu preciso de levar agora. Aí disseram o seguinte, no versículo 57, disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Vamos parar de briga aqui. O servo de Abrão quer que ela vá, os pais querem que ela fique mais 10 dias. Não, vamos ver a opinião dela. Queridos, isso aqui é muito lindo. Então chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Ô irmão, que lindo. Será que nós estamos prontos para ir? Para responder ao Senhor com irei? Ela não, aqui, Rebeca não conhecia o seu noivo Isaque. Aqui, o servo de Abrão conquistou ela, dizendo que ele era muito rico, meu senhor é muito rico, dono de muitas riquezas. E Paulo vai dizer em Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os apóstolos, me foi dado esta incumbência de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O nosso Senhor é muito rico. Queridos, agora aqui um detalhe, por que ela disse irei? Porque o Espírito aqui, servo de Abraão, mostrou para ela quem era o seu Senhor. Ela nunca tinha visto ele, no entanto, ela já o amava. Pedro, ele diz assim: em quem vós não tem visto agora, mas o amais. E o que diz mais lá? Dá um pulo lá em 1 Pedro 1, versículo 8. 1 Pedro 1, versículo 8. Que lindo, irmãos. Diz assim, no final do versículo 7, fala assim, 1 Pedro 1, final do versículo 7, vamos entrar aqui no 8, que diz assim, olha que interessante: redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, verso 8, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, nós não estamos vendo ele agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Irmão, nós não estamos vendo. Agora aqui cabe uma pergunta para o nosso coração. Irmãos, você ama verdadeiramente o teu Senhor? Você o ama? Responda assim no seu coração: você ama a Cristo? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, verso 23. Então, irmãos, o indício de que nós amamos ao Senhor é guardar a sua palavra, é obedecer a sua palavra. Então, ele nos amou com amor eterno. Ele provou o seu amor por nós, morrendo por nós, nos incluindo na sua morte e ressurreição. Agora, como não vamos amá-lo? Se nós não conhecermos o Senhor pela palavra e pela oração, pela intimidade com Ele, nós não vamos amá-lo, não vamos desejá-lo. A nossa vida será uma vida insípida. Vamos ser cristãos nominais. O que você é? Eu sou evangélico. O que você é? Eu sou católico. Para Deus não tem valor nenhum. Deus não veio chamar católicos nem evangélicos. Ele veio chamar aquele que se havia perdido, pecadores, e torná-los santos e amados do Pai no Filho. Irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. Como que uma noiva não vai amar o seu noivo? E Paulo fala assim, lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Irmãos, nós temos que ir aos pés do Senhor e perguntar para Ele, se este amor que devotamos a Ele é o amor que Ele espera de cada um de nós.
Porque se não for, Ele vai mostrar em realidade espiritual como devemos amá-lo. E Ele tem todos os recursos para mim e para você. Amados, Ele se deu a si mesmo por cada um de nós. E dando a si mesmo pela Assembleia, aguarda para si mesmo. A igreja, na realidade, ela existe como resultado da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, Cristo, Ele comprou a igreja para Ele. O que é a igreja? É homens e mulheres que creram em Cristo. Igreja não é esse monte de pedra, não é esse salão aqui. Isso aqui é tijolos, pedras. Nós não defendemos uma doutrina, não defendemos prédios. Nós defendemos a doutrina, que é Cristo, e os seus ensinamentos que estão aqui nas Escrituras Sagradas. Percebe, irmãos? Então, Ele comprou para Ele. Por isso, embora o casamento ainda não tenha sido realizado, o relacionamento entre Cristo e a igreja já existe, porque nós somos noiva, temos que nos relacionar com Ele, somos um com Ele. Lembra lá, não precisa abrir, só vou citar aqui, lá em Gênesis 2, 23, quando Adão olhou para aquela sua esposa: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Queridos, nós fomos unidos a Cristo, e essa união é uma união indissolúvel, diz lá em Hebreus. Então, meus queridos irmãos, não venhamos nos esquecer que, de fato, Ele se entregou pela sua igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. O que é a igreja? É a noiva do Cordeiro. E em breve tempo, Ele virá buscar a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19, versículos 7 e 8. A noiva, quando ela estiver ataviada, Ele voltará. Então vai ser aquele grande dia entre Cristo e a sua igreja. Eu só sei que vai ter um grande banquete. E o nosso amado Senhor vai nos servir. Ele poderia chamar os anjos para nos servir, mas a noiva não. Essa aqui eu faço questão de eu mesmo servi-la. Imagine Ele servindo e olhando nos nossos olhos, contemplando naquela grande mesa as bodas do Cordeiro. Você é meu, você é minha, você é meu. Que bom que você creu. Eu esteve com você todo o tempo. Nós vamos ter a eternidade para desfrutar da presença dEle, porque a palavra fala que os nossos olhos verão o Senhor na sua formosura. Que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos. Vamos orar. Pai, graças te damos porque Tu és um Pai tão bom. Pai, o Senhor nos amou tanto, nos deu Teu Filho. E agora, Pai, nos dá sabedoria para conhecê-lo. Pai, tira dos nossos olhos todas as escamas para que possamos contemplar o Senhor na sua plenitude, Pai, e nos leve para aquele que é perfeito. Pai, nos aperfeiçoa e faz com que os nossos corações anseiem pelo Senhor, o nosso noivo. Oh, Pai, hoje Ele habita em nós pela fé, mas nós queremos vê-lo. Por isso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Frutifique, Pai, a Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.